Grandes empresas de investimento de Wall Street estão abandonando o mercado imobiliário e vendendo vários imóveis em vários estados americanos, como a Flórida, a Geórgia, Washington, D.C., entre vários outros estados, né? E esse é um movimento detectado ali pelo Nick Gurley, esse é um dos caras que eu mais sigo em relação a movimentos de mercado imobiliário. Também tem vários outros, mas ele faz uma coisa bem interessante que eu gosto, que ele vai nos locais e ele fala de listagens específicas e como que determinados investidores estão no prejuízo quando você entende o que está acontecendo. Então, meu objetivo não é, obviamente, eu não sou especialista do mercado imobiliário, mas isso tem tudo a ver com a macroeconomia, principalmente na questão do ciclo econômico que os Estados Unidos estão vivendo, que agora está refletindo cada vez mais no mercado imobiliário. A gente tinha saído ali de uma bolha, principalmente depois da pandemia, e estados como a Flórida, por exemplo, viram um dos maiores aumentos de valores de imóveis, e agora nós estamos vendo exatamente o movimento contrário. Você tem vários estados onde as pessoas estão saindo deles, como é também o grande exemplo da Flórida, que é muito conhecido pelos brasileiros, está começando a ter exatamente esse mesmo movimento inverso, e a quantidade de estoque de residências está aumentando cada vez mais, mostrando ali uma reversão do topo dos preços desses imóveis, não somente na Flórida, como em quase ali 7 estados diferentes nos Estados Unidos. E o Nick Gurley, ele é da empresa Reventure, que tem até um aplicativo específico que você consegue olhar os preços, etc. Ele dá uma boa visão do movimento do mercado ao longo do tempo. E isso, ele mostra principalmente preços que estão caindo da sua máxima histórica ali, da pós-pandemia, e vários desses preços já estão voltando a níveis até menores do que pré-pandemia, em 2019. E aí começa a chamar bastante atenção, principalmente pela quantidade de novos projetos que as construtoras precisam terminar, mas que não necessariamente têm a garantia de que terão pessoas para poder preencher tudo isso. E agora você chega um momento em que você começa a ter casas completamente vazias há meses e vários vendedores, pelo menos a mentalidade daquelas pessoas hoje que querem vender é de você se ater àquele preço de pessoas que você conhecia, que 2 anos atrás tinham vendido por um determinado preço, então a minha casa deve valer a mesma coisa. Só que eles estão caindo na realidade de que agora nós estamos num mercado muito diferente, muito menos aquecido. Então, são sinais da economia real que vão contrastando cada vez mais com aquilo que o Fed vem falando em relação ao medo de uma inflação vindo, mas pelo motivo de um superaquecimento da economia americana, né? Red Hot Economy. E a gente sabe que não é bem assim. Cada parte da economia tem um ciclo diferente. Só que essa parte dos imóveis, que costuma demorar mais, né, principalmente quando você tem contratos de aluguel ou mesmo contratos de financiamento, ele demora muito mais para começar a apresentar sinais de queda. E agora esses sinais, segundo o Nick Gurley, vêm aparecendo cada vez mais. Então ele deu um exemplo ali de algumas residências onde o investidor, ou seja, uma empresa como acho que uma das maiores dos Estados Unidos, chama Invitation Homes, que tem ali centenas de casas em vários estados americanos, mas estão tomando prejuízo porque o aluguel não consegue mais manter os seus custos de pé. Então você tem um determinado índice, um determinado nível de aluguel, que se você for acima dele, não tem pessoas para poder pagar aquele aluguel, mas se você for abaixo dele, você simplesmente não consegue manter a casa, porque você já tem um mortgage que você pagou, um financiamento imobiliário, onde você tem um juro ali que está bastante alto, né? E essa é uma das questões que eu vou falar ainda, sobre a curva de juros, como os juros americanos, principalmente de longo prazo, como de 10 anos, né? São o que controla, não é o Fed que controla isso, né? Mesmo ele cortando juros, ele só consegue afetar a parte bem curta, mas isso não altera o financiamento imobiliário do jeito que as pessoas pensam. O título de 10 anos, né, da dívida pública americana de 10 anos é o que controla principalmente, né, é a maior referência para os juros de financiamento imobiliário, chamado de mortgages, e eles continuam altos e subindo, ou seja, você não dá conta de pagar aquele juro alto e, ao mesmo tempo, os seguros de vários estados que ou sofreram furacões, como a Flórida, ou mesmo terremotos, ou mesmo incêndios, como na Califórnia,
esses seguros já vêm aumentando, então a inflação em cima de seguros vem aumentando, mas também você tem o imposto no final do ano. Então, ao fazer o cálculo disso, no final das contas, o aluguel não justifica e essas empresas estão começando a se livrar cada vez mais desses imóveis, mesmo que seja por um valor menor do que elas mesmas compraram. Então, você percebe, até pelo comportamento de casas específicas, né, que o Nick Jurley investigou, onde os investidores não se deram nem um trabalho de trocar um carpete, alguma coisa assim, ou dar um acabamento na casa, alguma coisa nesse sentido, que seria bastante barato para poder tentar aumentar um pouco o preço, mas o objetivo é realmente sair. E isso, segundo ele, são red flags, ou seja, são vários alarmes ali, alertas que acendem em relação ao comportamento do consumidor americano. É claro que, se por um lado isso é um problema para a indústria, porque ela vem congelando ao longo do tempo, né? Você não tinha nem compradores e nem vendedores não queriam baixar baixar os preços, e compradores também não conseguiam obter a condição necessária para poder aguentar um mortgage, né, de 7%, que está um pouco acima de 7% nesse exato momento, o que é extremamente alto para padrões americanos. Os americanos estão acostumados, a maioria ali nos seus 2,5%, 3%, que é o que a grande maioria dos americanos tem hoje. Afinal de contas, o financiamento imobiliário de mortgage é em juro fixo por 30 anos. Então a maioria dos americanos está meio que preso nesse contexto e não pretendem se mudar de forma nenhuma, porque ninguém quer trocar o 3% por 7%. Então, mesmo que ele tenha uma oportunidade de emprego em um outro estado, ele pensa 30 vezes antes de tomar uma decisão como essa, e acabou congelando completamente esse mercado imobiliário. Então, nesse exato momento, você percebe uma mudança completa e a realização de que, realmente nós estamos num mercado muito diferente de 2022, no pico ali da pandemia, e todos os investidores que aproveitaram esse crescimento, né, você consegue ver ali o histórico online de todos os preços dessas residências, você tinha pessoas que aproveitavam e tinha valorizações assim de quase $1 milhão em menos de um ano, baseado na cidade onde você está, né? Miami, inclusive, foi um dos maiores booms. Eu mesmo vivenciei isso e vi uma quantidade assim absurda de novos empreendimentos, muito mais caros pela mesma quantidade de metragem, por exemplo. Então foi uma insanidade que agora está tendo uma correção muito mais forte. Então, para compradores, obviamente que isso acaba sendo uma boa notícia, só que esse movimento parece que só está começando. Então, a questão é quais são agora as consequências disso para a economia americana, e principalmente quando você tem investidores não somente americanos, mas também do resto do mundo. E uma coisa que não se fala muito é que bancos, inclusive, têm operações que são baseadas em mortgage-backed securities, ou seja, você depende do pagamento dos seus mortgages para obter o retorno sobre aquele seu investimento. E é nesse momento que o risco sistêmico começa a aumentar para bancos que têm mais mortgage-backed securities comparado com outros. E aí você pode ver um desencadeamento de alguma coisa. Mas, obviamente, ainda é cedo para ver isso, não se vê esse tipo de risco nesse exato momento. Ainda é uma coisa mais voltada para o mercado em si, mas é um movimento que está iniciando, então vai ser muito interessante ver as ofertas de novos imóveis, principalmente casas, né, em estados que estavam bastante aquecidos, e um deles, acho que talvez o mais aquecido de todos da pandemia, tenha sido a Flórida, mas você vê isso inclusive no Texas, né? O Nick Jurley citou ali cidades como Austin, que tinham crescido assim de forma astronômica, agora estão tendo quedas expressivas no valor tanto dos imóveis quanto dos aluguéis. Então vai ser muito interessante ver o que isso vai acarretar, e fica aquela questão, você tinha muitas pessoas inclusive que estavam esperando o corte do Fed como um passe de mágica que iria fazer todos os outros juros baixarem, e o mais interessante é que o Fed já cortou praticamente 1% da máxima e os juros de longo prazo subiram. É mais uma prova de que
não é aquela varinha mágica que o Jerome Powell tem, que vai controlar ou vai trazer um alívio para esse mercado para quem quer financiar a sua nova casa. Então, a grande questão é que a quantidade de casas aumentando, a quantidade de investidores saindo, né, das suas operações, aumentando os estoques, mas ao mesmo tempo os juros continuando altos, faz com que, para você justificar chegar no nível aceitável para um novo comprador entrar num empréstimo de 7%, ele precisa ser compensado, ou mais do que compensado, pelo valor do imóvel, fazendo com que isso crie um efeito cascata, né? Então, aquele primeiro que vende, que vai acontecer com as casas que estão em volta? E aí vai criando aquele efeito cascata de queda de preços em relação aos outros imóveis. Então, tudo isso, obviamente, não é uma recomendação específica nem nada, e claro que algumas das pessoas que me seguem já moram nos Estados Unidos, outras querem vir, etc. Então, só para você manter isso em mente no seu radar macroeconômico, mas é claro, cada pessoa tem um caso diferente. Eu acabo dando ali uma instrução para as pessoas poderem se planejar, né, diante de um cenário cada vez mais confuso, e obviamente se isso te interessar, você pode entrar em contato no link aqui abaixo na descrição. Mas com certeza é mais um dos fatores que está deixando 2025 cada vez mais interessante, e que vai com certeza afetar milhões de americanos, principalmente quando você tem ali um mercado de emprego que está cada vez mais incerto, né? Você começa a ver as primeiras demissões em massa, como está acontecendo agora com o Starbucks, que é a última vez que ele fez isso, né, demitindo ali quase 1.000 pessoas, foi perto de 2008, e você tem, ao mesmo tempo, as demissões de servidores públicos, né, que estão sendo feitos ali pelo programa voluntário. Os Estados Unidos têm milhões deles, principalmente na região ali de Washington, D.C. Então, são tantos movimentos simultâneos que, obviamente, isso vai estar fazendo um rearranjo completo de como funcionam vários mercados, mas com certeza o mercado imobiliário, que é ali uma espinha dorsal de todo o sistema americano, que envolve o sistema financeiro por ser muito do colateral, né, das calções, dos tipos de ativos que são detidos por bancos, não somente dentro dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, como que isso pode impactar no longo prazo. Mas vamos manter isso em mente e vamos ver a cena dos próximos capítulos para ver como que isso afeta a macroeconomia.